Agora os destaques dele, Marco Antônio Sabino. Tudo bom, Sabino? Um ótimo dia para você. Bom dia, Sônia, Pedro, Cláudio, todos aqueles que nos acompanham. O Congresso Nacional está de recesso branco. Sim, não um recesso oficial, um recesso branco. Não trabalha nesta semana e na próxima. Mas quando voltar, o Senado Federal vai ter que se debruçar, como talvez prioridade, entre tantos outros assuntos importantes que tenha lá, na reforma tributária. E é lá que acontecerá uma discussão importante sobre alíquotas. Não que a reforma tributária em si defina as alíquotas, isso vem num segundo momento em lei complementar, mas ela dá condições para que as alíquotas hoje definidas do imposto único, chamado IVA, que foi criado pela reforma tributária, cheguem, segundo dados do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, a 28%. Um índice maior, uma alíquota maior, até mesmo do que a maior alíquota hoje do imposto de renda. Mas o ministro Fernando Haddad disse que não é bem assim. Vamos acompanhar. Mas nós vamos alinhar aí, nós vamos ter uma reunião essa semana para alinhar. Porque, por exemplo, não tem análise de impacto sobre sonegação, sobre evasão, sobre corte de gasto tributário. Tem uma série de questões que precisam ser levadas em conta para fixar a alíquota da reforma. E tem uma transição para ser feita. Nós vamos calibrando isso de acordo com a transição. Então começa em 26 com uma alíquota baixinha para ver o impacto. Agora, é bom ter estudo. Não estou criticando, não. É bom ter estudo, mas tem que olhar as premissas dos estudos para a gente não se assustar também. Agora, o alerta que o estudo do IPEA faz é bom, porque mostra que quanto mais exceção tiver, né, menos vai funcionar. Então tem que calibrar bem as exceções para que elas estejam bem justificadas, né, que efetivamente tenham um impacto positivo sobre o bem-estar da sociedade. Algumas observações sobre a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Primeiro, ele não pareceu surpreso com essa alíquota de 28%, como todos nós ontem nos mostrávamos surpresos aqui no Jornal Gente falando sobre o assunto. Segundo, o estudo é do IPEA, um órgão do Ministério do Planejamento, portanto de dentro do governo. O governo não pode bater cabeça do IPEA divulgar um dado e o ministro da Fazenda dizer assim, ó, não é bem assim. Como assim? Tem algo não está funcionando bem aí nessa discussão. Terceiro, o ministro fala em exceções e realmente muitos setores acabaram entrando nas negociações, no último momento de negociações dentro do Congresso Nacional, entre essas exceções. O setor hoteleiro, por exemplo. Não que o turismo não mereça incentivo, merece sim, e o turismo pode crescer bastante no Brasil. Mas será que esse incentivo deve vir com uma alíquota menor na reforma tributária ou de outras formas? Como, por exemplo, faz muito bem neste governo, inclusive, a Embratur neste momento. O fato é que também alguns setores vão no caminho contrário na reforma tributária, enquanto outros estão recebendo esses incentivos, essas alíquotas menores ou até isenções. Alguns setores, ao que tudo indica nas leis complementares, serão punidos e demais, como, por exemplo, algumas áreas de serviços, na prestação de serviços. Eu já ouvi empresário falar na minha frente e fazer cálculo na ponta do lápis de que as alíquotas podem chegar a mais de 40%, inviabilizando alguns setores. É óbvio que não vai ficar assim, é óbvio que o Senado Federal vai ter que se debruçar sobre isso. E ainda vem uma outra discussão no segundo momento, essa sim muito mais polêmica, que vai ser o imposto sobre a renda, como é que ele fica, o imposto sobre patrimônio, como é que ele fica, e o imposto sobre dividendos. E por que ele é importante não só para os grandes empresários, mas também para a classe média. Porque muita gente optou recentemente em se tornar uma pessoa jurídica ou um PJ e não trabalhar nos moldes do que prevê a CLT. Essas pessoas são PJ, ao retirar o dinheiro da empresa como um salário, hoje não pagam imposto por isso. E ao que tudo indica, o governo quer realmente colocar uma mordida aí, dar uma mordida forte nessa retirada de dividendos. Esse é o Marco Antônio Sabino.